Hoje é nossa segunda aula de saúde. Nós vamos começar falando sobre a reforma operada nos hospitais da França. No ano de 1793, o psiquiatra Philippe Pinel, conhecido como alienista, assume a direção do Hospital Geral em Paris. Diante das precárias condições em que os alienados se encontravam, Pinel solicitou autorização à Assembleia Nacional para retirar as correntes dos pacientes. Esse tratamento era comum aos doentes mentais. Tal gesto e sua teoria foram contestados por muitos autores, mas bastante referido como mérito do médico francês, libertando a loucura dos grilhões. Ele foi o principal precursor do processo de mudança que possibilitou o surgimento do alienismo na sociedade moderna. Passou a separar os enfermos por tipo de alienação mental. Com isso, as patologias passaram a ser estudadas, reconhecidas e nomeadas. Os asilos que funcionavam como depósitos humanos passam a ser substituídos por hospitais psiquiátricos que eram chamados de hospícios. Com a reforma dos hospitais da França de 1780, esses locais deixaram de ser instituição de caridade, porque eles ofereciam alimento e abrigo, e passaram a ser lugar de cura, já que tinha um médico responsável em coordenar aquela instituição. Pinel considerava a alienação mental como qualquer outra doença orgânica. Para explicar a loucura, o alienista identificou 3 causas, tais como as causas físicas, as causas ligadas à hereditariedade e as causas morais. Instituiu um método de isolamento, onde os pacientes eram separados, isolados, agrupados quanto a características das doenças, e assim eles poderiam ser classificados. Pinel defendia a cura da loucura por meio do chamado tratamento moral, que consistia em uma ampla pedagogia normalizadora, com horários e rotinas estabelecidos, medicamentos receitados somente por um médico, e também atividades de trabalho e lazer. Só que ele cortou qualquer relação familiar, pessoal, domiciliar. E nós sabemos que a presença da família é importante e até ajuda na recuperação do paciente. Quais as consequências do tratamento moral? Exclusão, separação, segregação. Com isso, o sujeito foi reduzido à condição de objeto de doença, também perdeu a sua autonomia e a perda do convívio social. O slide a seguir mostra uma figura onde os pacientes estão agrupados e estão vestidos com a camisa de força para evitar que eles possam agredir a si próprios ou aos outros pacientes ou até os profissionais que trabalhavam no local. A consequência do tratamento moral também está relacionada à questão da periculosidade e criminalidade, porque muitas vezes esses pacientes eles eram agrupados em indivíduos que representavam um perigo social. Nós sabemos que alguns crimes são cometidos por pessoas que sofrem de transtorno mental e também por pessoas que cometem o crime e alegam sofrer de transtorno mental para não cumprir a pena em regime da cadeia, o que reforçou a exclusão e estigmatização. Aí a gente vai falar um pouquinho da lei francesa de 1828, que regulamentou a prática psiquiátrica. Essa lei estabelece a internação e isolamento asilar como forma de tratamento, criou a internação voluntária, quando um membro da família pedia mediante documentação exigida por lei, e era exigido o laudo médico constatando a doença mental. O paciente tinha direito a auto-hospitalar mediante o laudo médico, quando esse médico atestava sua cura, ou quando a família solicitava, independente da opinião médica. Só que essa solicitação, ela podia ser suspensa pelas autoridades, caso ele viesse fazer algo que comprometesse a sua conduta moral. E ainda a internação compulsória, quando esse paciente oferia um perigo iminente à segurança pública. Com as consequências da lei francesa, o médico passou a ter papel determinante sobre a posição
de uma pessoa na sociedade, se ela era identificada como doente mental, deixava de fazer parte do corpo social, perdia sua liberdade e autonomia. O doente mental tomou a conotação de incapaz, inútil e periculosidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Boa noite.